A felicidade é um tapa na cara de todas as pessoas mal resolvidas, mal amadas e que ficam criticando a todo instante. Sejam felizes que vocês estarão vingados plenamente. O que eu gostaria de ter ouvido aos 16 anos, quando eu fiz vestibular e fiz minha primeira graduação? A minha geração não tinha a idade mínima para entrar, não precisava entrar aos 7, então eu entrei aos 5 e fiz vestibular muito cedo e terminei minha primeira graduação com 19. Então, o que eu gostaria de ter ouvido naquela época, quando eu era um jovem de cabelo loiro, liso, imagine, as time goes by, e o que eu gostaria de ter ouvido naquela ocasião, para a idade de hoje, 57 anos, etapa que poeticamente eu chamo de período do desmanche, em que as peças começam a cair e a manutenção vai ficando cara. Bem, a primeira questão que eu gostaria de enfatizar com vocês, dialogando com o jovem Leandro, entrando no curso de História, aí em 1979, era: a faculdade, a universidade é muito boa, como foi a minha. Eu só tenho o privilégio de ser professor da Unicamp, mas eu fui aluno da USP. A universidade é muito boa, mas ela pertence a vocês. Ela não será feita por bons ou maus professores. Na Unicamp nós só temos bons e excelentes. Mas ela não será feita por um bom, excelente ou mau professor. Será feita por você. Tudo que tem pela frente é um livro em branco. O que eu sei do futuro? Nada. Toda profecia é picaretagem. Toda profecia é picaretagem. O futuro não existe. E, filosoficamente, ele não posso fazer ciência sobre o que não existe. O Padre Vieira escreveu uma história do futuro, mas era uma reflexão teológica. Nada do que aconteceu na minha vida estava predito ou contido naquela data em 1979. O ponto que eu cheguei hoje é totalmente diferente do que eu supunha. Mas há algo que eu fiz lá que ajuda a explicar eu estar aqui. Vocês têm diante de vocês uma folha de papel em branco ou um caderno como que vocês tinham no ensino fundamental. Aquele que vocês começam no ano, aquele caderno, e vocês fazem aquela letra bonita da primeira página. Sempre. Isso se chama lua de mel caligráfica. Você tem um caderno novo, você começa a desenhá-la com toda a sua energia, com toda a sua força. Você não sabe o que completará esse caderno. Então, eu não sei se aqui nós estamos conversando com um brilhante médico daqui a 20 anos, menos que tempo isso, mas considerando o apogeu da carreira. Se eu estou conversando com uma senadora da República, se eu, honesta, ou seja, uma empreendedora, inovadora, nova no ramo. Se eu estou conversando com um jovem que daqui a pouco será um engenheiro renomado, um líder comunitário, uma autoridade política. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível. E também é possível que aqui nós tenhamos pela frente pessoas que não chegarão a esses patamares. A autoajuda vai ensinar a vocês a chave de toda picaretagem, que é: pense positivo que vai acontecer. Há um livro que diz que o segredo da vida é imaginar que esteja acontecendo, e as coisas ocorrem. Isso é uma fantasia, é um delírio, que é possível de ser tolerada até 7 anos de idade. Eu imagino que eu vou ganhar uma Calói no Natal, e eu ganho uma Calói no Natal. Porque eu não sei que o mundo tem custo, e que a Calói terá que ser dada por algum CPF ativo, que não é o caso da criança, ou doada por alguém de CPF ativo. Não existe magia no futuro, não existe nada que não seja fruto de uma caminhada que é esforço. Esforço que vocês já fizeram porque estão aqui, e não estão fazendo um curso EAD em uma faculdade periférica privada. Há boas faculdades privadas e há péssimas faculdades privadas. Vocês não estão em um curso secundário, não estão em um curso lateral, estão em um curso central. Vocês estão em uma das melhores universidades do país. Algum custo vocês pagaram por isso. Algo vocês fizeram no ensino médio. Entrar na Unicamp pega bem. Bombou o Face e o Insta quando vocês anunciaram
Entrei na Unicamp. Se não tivesse sido a Unicamp, tivesse a Universidade Santa Rita de Pamelinha do Sul, vocês diriam, entrei em História apenas, sem dizer o nome do curso. Mas como a Unicamp é maior do que eu, é maior do que nosso querido reitor, professor Marcelo, que aqui falou, como a Unicamp é maior do que todos nós, vocês anunciaram, entrei na Unicamp. E vocês, aqueles que entraram em medicina, aqueles que entraram em engenharia, anunciaram com alegria. Os que entraram na minha área, história, filosofia, explicaram à família que era um gosto pessoal. Que era um gosto pessoal. E a família entendeu, porque ama a vocês, ainda que se preocupe com vocês. Então, vocês fizeram um esforço titânico e chegaram até aqui. Acabam de subir a um degrau como eu estou agora. Um degrau um pouco mais elevado. Primeiro equívoco para vocês lembrarem, esse é um degrau. Vocês chegaram aqui porque fizeram um esforço. A escada vai ser árdua e os desafios maiores estão ali. Eu dizia há 2 anos a uma turma ingressante em medicina que para entrar na medicina você tem que fazer um esforço extraordinário. Só que muitos estudantes acham que lá entrando, pronto. Lá entrando, você acaba de entrar um degrau superior e aí vem a parte mais difícil, que é o curso de medicina. E muitos supõem que a porta de entrada seja um esforço. Eu vou usar uma metáfora que eu já usei em muitas palestras. Esforço é banho. Significa isso metaforicamente. Tomou ontem, parabéns. Hoje, de novo. Quando o verão chegar à Unicamp, vocês o sentirão. Ele está atípico agora. Aqui é aquele lugar que Satanás não frequenta, porque ele não gosta de lugares excessivamente quentes. Claro, tem gente de Votuporanga, sempre há lugares mais quentes. Tem Votuporanga, aqui tem outros lugares, mas aqui faz muito calor. Vai precisar de 2 banhos por dia. Há atividade erótica especial à noite, um 3º banho, com ênfase em entradas e saídas. Então, com isso, vocês têm que entender que o esforço cotidiano é a chave de qualquer carreira. Conseguiu, chegou lá, chegou a esse patamar, deu um salto, está no dia mais orgulhoso, o dia que você entra em uma grande universidade, graças ao seu esforço, parabéns. Agora começa a etapa seguinte do esforço. Comemorem, tomem uma água sem gás hoje. Acordem cedo e amanhã começa a parte mais difícil do esforço. E quando eu falo que esforço é banho como tal, cotidiano e repetitivo, e não cumulativo, você não pode usar como argumento, tomei banho nos últimos 5 anos. Chegou a hora de descansar. Federar imediatamente. Não existe na primeira pessoa, na gramática da língua portuguesa, esse verbo, mas eu vou usá-lo erradamente, você sabe que esse verbo não se conjuga na primeira pessoa. Eu fedo. Deveria existir, porque é a maior realidade de todos. Mas feder não se conjuga na primeira pessoa. Então, parou, fede. Eu já dei aula para alunos de elite de São Paulo, filhos de milionários, tratados a Danoninho e a Ovomaltine, nunca experimentaram uma coisa vagabunda, uma tubaína, escolas da melhor qualidade possível e não foram para frente. E eu disse a alguns, nossa, meu filho, você tem um brilhante futuro pelas costas. Porque ter condições é o primeiro passo. Ter condições, características sociais, intelectuais, características gerais, explica a vitória de hoje. Hoje é um dia de vitória para você, mas é uma vitória de hoje. Amanhã vocês vão precisar de outro banho. Primeira convicção, a faculdade pertence a vocês. Ela será feita por vocês, diariamente. Se você diz, não me interesso pelo tema, porque o professor não é fascinante, erro. Erro. Você não está apto nem à faculdade, nem à vida profissional, nem a casar. Se você acha que o interesse tem que ser alheio. Isso é uma visão antiga. Você tem que fazer a sua faculdade. Achou o professor confuso em sala, achou a matéria complicada, significa que vai dobrar seu esforço na biblioteca, em módulos instrucionais, em vídeos da internet. O professor é um facilitador ou
um obstáculo. Você é o autor. O bom professor lhe ajuda, mas não espere que um professor faça por você a sua tarefa. Não, mas ele não foi claro. Logo, ostra feliz, dizia um professor da Unicamp, o grande professor Rubem Alves. Ostra feliz não produz pérola. Gente feliz é idiota. Gente com condições não vai para frente. Meninos mimados geram adolescentes imbecis. Criem um cachorrinho maltês, com veterinários de elite, massagens, shiatsu. Criem com ração premium. E quando ele chegar à idade adulta de um cão, 2 ou 3 anos, soltem na Mata Atlântica e digam, vai ser feliz, cãozinho. Ele será comido por um calango, será destruído por uma taturana, porque ele não criou resistência ao mundo. Quem lhe ajuda, talvez dificulta seu sistema imunológico. A cada gripe, você respondeu com mais resistência. A cada osso quebrado, solidificou-se, calcificou-se mais forte. A cada dificuldade, você cresceu mais. A história não é recheada de gênios vindos de elites privilegiadas. A história é recheada de Machado de Assis, negro, neto de escravos, filho de uma lavadora do morro, e que se tornou o maior gênio da prosa da língua portuguesa. A história tem mais machados do que aristocratas. Então não importa o ponto de onde você saiu. Se você chegou aqui, significa que esse ponto é um estímulo. E vamos sair então dessa ideia. O ponto no qual você nasceu, o ponto de onde você veio, a escola que você fez, explica seu passado, do qual o seu controle é médio. Você não escolheu sua família. Mas o futuro é determinado por escolhas. Escolhas que são de causa e efeito, escolhas de mecânica clássica, de causa e efeito, escolhas newtonianas, não. Mas agora você vai começar a tomar escolhas matematicamente adequadas. Significa que se eu voltar a São Paulo, onde eu tenho compromisso à tarde, em velocidade regular, sem beber, respeitando as placas e dirigindo calmamente, eu aumento minha chance matemática de chegar bem a São Paulo. Se eu tomar um vinho pesado, se eu correr acima de 160 e não respeitar as placas, eu aumento a chance matemática de dar problema. É certeza? Não, porque o mundo não é algo totalmente matemático. Pode ser que eu esteja a 60 por hora, nunca tenha colocado álcool na boca e um caminhoneiro sonolento arremeta seu caminhão sobre mim. Nós perdemos um professor que era diretor do nosso instituto, o IFISH, porque um homem teve ataque cardíaco na outra pista da Anhanguera, da Bandeirantes. Perdeu o controle do carro e bateu nele na outra pista, do outro lado. Não era culpa desse homem, não era culpa do nosso querido professor John Monteiro. Ele faleceu por uma casualidade. Faleceu por um acidente. Acidentes ocorrem, mas eu estou falando de chance matemática. Se você fizer exames regulares, comer de forma equilibrada, fizer atividade física orientada e adequada, você tem chance de envelhecer melhor. É claro, tem gente que come bacon diariamente e vai a 100 anos. Nós não temos esse controle. Por isso que é uma bobagem falar de fórmulas. Só a autoajuda fala de fórmulas. A filosofia nos ensina a fazer boas perguntas e não a dar só respostas. Primeira pergunta, seu controle sobre a vida é parcial. Se suas escolhas fossem uma ordenada e o acaso fosse uma abscissa, se você não sabe isso, não sei como entrou aqui, se a sua escolha fosse uma ordenada e a sua vida fosse uma abscissa, as escolhas aleatórias e as escolhas racionais, nós poderíamos dizer que a sua vida sempre será uma curva tensa entre o que você decide e o que o mundo decide. Entre o que Maquiavel chama de fortuna, o acaso, e virtude, a virtude, a capacidade, especialmente o capítulo 18 do Príncipe. Ou seja, você sempre será uma curva tendente, cada vez mais, a buscar suas escolhas. E que escolhas são essas? Você é uma realidade física. Então, você não é um corpo que habita uma alma, como pensa a teologia medieval. Você é também um corpo. Não é um corpo receptáculo de uma consciência. Você é um corpo, pelo menos na minha concepção. Significa que esse corpo tem que ser cuidado.
Você não encontrará apoio decidido para seus estudos de muita gente. Peguem um livro, sentem e alguém se aproximará de você. Já que você está fazendo nada, vamos conversar. E isso é automático. Isso é automático. Eu vivo em uma casa de livros para livros, que vive dos livros, vivo em meio a uma biblioteca, e nem na minha casa eu consigo a ideia de que ler é trabalhar. Nem na minha casa. Então imaginem no pátio do IFISH. As pessoas não sabem que ler e estudar equivale a um ato sexual. Não pode interromper muitas vezes. Especialmente na minha idade. Tem que ir do início ao fim, reto, direto, senão você perde o foco. Diferente de outras atividades igualmente dignas, como lavar uma louça, que você pode interromper qualquer prato a qualquer momento e voltar a ele, a ideia e a concentração de um livro você não pode voltar. Por isso, a decisão de ler não vai contar com o apoio dos colegas de república ou da família. Quem está lendo está se distraindo, está passando o tempo e as pessoas vão interromper. Seu inimigo, todo mundo. Todo mundo ao redor e uma pessoa no seu bolso chamado celular, que vai mandar uma saraivada de mensagens quando você estiver concentrado. Quem quer ler, desliga o celular. Quem não quer ler, deixa o WhatsApp aberto. Senta em um lugar público e começa a ver o que está ocorrendo no mundo. Aí é melhor ficar no WhatsApp, não percam tempo lendo. Então é uma decisão, eu quero estudar. Eu quero estudar e eu quero estudar porque isso fará toda a diferença. Fez toda a diferença na minha vida. Ter entendido que enquanto alguns colegas dizem, nossa, são 3 livros para o exame de História Moderna. Eu achava que História Moderna era tão vasto o período do século XV ao XVIII, que 3 livros eram poucos para tudo que nós deveríamos saber. E buscava mais. Não sempre e não todas as vezes, mas buscava mais. Quem faz o suficiente atinge um patamar de excelência suficiente. Quem faz mais atinge um patamar de excelência. Então, o primeiro passo, a faculdade é sua. A Unicamp vai lhe emprestar o bom nome do diploma, que abre portas. A Unicamp vai lhe emprestar grandes e boas bibliotecas, grandes e bons laboratórios, excelentes profissionais, todos doutores, muitos livros docentes, a maioria com conexões com o exterior. A Unicamp é pioneira e enfatiza a pesquisa ainda na graduação. Temos uma feira de iniciação científica que é uma das maiores do Brasil. Na Unicamp se entende que a função de um aluno não é reproduzir o conhecimento, mas estudar como ele é feito. Tornar-se não apenas um atendente, o que já é igualmente digno, mas alguém que entenda o mecanismo que leva alguém a atender. Não apenas alguém que sabe dados de história, de medicina ou de engenharia, mas que entende como eles são produzidos. Esse é o diferencial da Unicamp. E é por isso que nós somos uma faculdade de ponta. Absolutamente de ponta. A ênfase na pesquisa. E isso vai criar uma nata, uma seletividade. Bom, maus governos ouçam o tio. Ouçam o tio. Maus governos são como herpes. Voltam sistematicamente. Também não devem ser o foco desse momento. Você sempre terá consciência política, é justo e lícito, é previsto na Constituição como direito o protesto. E sempre devemos protestar contra algum valor fundamental de atacar a liberdade seja feito. Mas lembrem-se, quando eu comecei minha faculdade, nós vivíamos ainda a ditadura militar. E na ditadura militar, era certo que um governo que torturava, que no caso já não existia mais a AI-5, que se extinguiu em 79, esse era um governo que tinha que ser superado. Mas o meu projeto de faculdade não terminaria com o governo Figueiredo em 1985. Mesmo assim, fomos às ruas, diretas já, pela emenda Dante de Oliveira, fizemos pressão política. A emenda foi derrotada, veio a resposta a toda a pressão política da sociedade brasileira em 1983 a 85, e a resposta foi José Sarney. 5 anos intermináveis. Corrupção, crise econômica, inflação disparada, 83% de inflação ao mês, no último mês, do governo Sarney.
Então houve pressão, temos que votar para presidente. Um presidente eleito pelo voto direto vai mudar o país, e houve isso. E a resposta à pressão democrática foi a eleição de Fernando Collor de Mello. Minha avó dizia à minha tia que reclamava do marido: fica com ele, porque ele ronca, o próximo pode bater. Fica com o que ronca. Não, o próximo pode ser violento. Não é que nós devemos aceitar situações políticas, mas você tem que ter clareza que ao lado da sua consciência política existe seu projeto biográfico. E um não pode somar-se inteiramente ao outro. Estudar é um ato político. Vocês têm raiva do governo? Não gostam de algum ministro da educação? Têm resistência a alguma autoridade da República? Vocês podem e devem protestar, mas a maior vingança de alguém é estudar e se tornar um bom profissional. Como eu digo aos professores públicos, que eu trabalho com capacitação, se você odeia o governo, dê aula. Dê muita aula, porque isso é poderoso contra qualquer governo. Então lembre que você tem consciência política, todo conhecimento é político, não necessariamente partidário, mas ele é político. O que você estuda e como estuda é político. Você está numa universidade pública sustentado pelo ICMS tirado do leite que se consome nesse estado, da gasolina que se consome nesse estado. Logo, nós temos um compromisso social maior do que uma faculdade privada. Nós dependemos e somos pagos pelo dinheiro de trabalhadores, produtores, industriais, camponeses, que separam um imposto altíssimo de ICMS, do qual uma parte pequena é separada entre as universidades públicas paulistas. Então nós temos um compromisso. Se eu não estudar na faculdade privada, eu prejudico o meu projeto. Se eu não estudar na pública, eu prejudico o meu projeto e cometo um ato de desperdício de verba pública. Porque estou ocupando um lugar privilegiado. Eu tenho que ter consciência disso. Eu decido que a faculdade é minha. E eu decido que o progresso no conhecimento, ele é um esforço meu. Feitas essas duas decisões, um outro conselho muito importante. Para que eu tenha futuro, eu tenho que ter liberdade. O que garante liberdade no futuro é, entre outras coisas, ter opções. Para ter opções, eu não posso ter vícios. Os vícios, expressão antiga, eles reduzem a liberdade. A pessoa que tenha vícios, em geral, tem menos chance de liberdade. Para eu ter liberdade, eu não devo ter vícios. Afastem-se o mais possível de vícios inúteis, como cigarro. Afastem-se de drogas. Não há drogado vitorioso no campo da ciência, no campo do conhecimento. Estão ali puxando um fumo. Vamos aguardar 20 anos. E vamos ver o que gerou aquilo. Não é uma campanha moral, ela é prática. Estou dizendo para vocês serem ousados. Não tenham filhos antes do fim da graduação. Se alguém não sabe como fazer, não faça nada. É a melhor maneira. Depois tenham 15 se desejarem. Mas filho é para sempre. Está com vontade de cuidar de alguém? Compra. Um canário, uma calopsita, um animalzinho, tartarugas, peixinhos dourados, duram até 15 anos. Pombas bem tratadas podem durar 30 anos em cativeiro. Compre. É mais prático. Depois, com uma vida estável, você pensa em constituir família ou não, de acordo com o seu projeto. Não tenham filhos agora, porque filhos, saibam, demandam uma energia e uma carga que vai atrapalhar o projeto imediato de formação. Não tenham filhos agora. É melhor tê-los depois. Segundo lugar, é importante ao se afastar de vícios, não por moralismo, não porque isso é religioso. A religião pode ser um vício também. Mas no momento que você evita excesso de álcool, drogas, Netflix e todas essas coisas, como é que eu sei que é um vício? É quando você passa a se dizer só mais esse episódio, daí eu desligo, não vou ver toda a temporada. E daí, isso é sexta-feira, segunda de madrugada você está na 8ª temporada, vendo seguido. Evitem tudo que retire sua liberdade. Vejam se vocês não estão acessando o celular de forma automática, como reflexo condicionado, como estudou o Dr. Pavlov na Rússia, como algo que você faz sem pensar.
Sejam senhores de si. Sejam senhores da sua própria liberdade. Só uma pessoa adulta e madura vai dizer o que tantas vezes eu disse durante a minha graduação e pós no Brasil e no exterior. Mas está todo mundo usando cocaína. E é por isso que eu não vou usar, porque eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. O meu projeto, o todo mundo é um péssimo argumento. Me dizem isso nas lojas. Compre essa calça, está todo mundo comprando. Ora, o gosto médio é horrível. Se está todo mundo comprando, deve ser um terror. Quem mais vende música no Brasil não é a maior cantora do Brasil. Quem mais vende livros não é o maior literato brasileiro. Todo mundo é um péssimo argumento. Ah, mas você vai ficar de fora. Que bom. Que bom ficar de fora disto. Prefiro ser um vitorioso com futuro do que um integrado socialmente sem futuro. E essa é uma decisão mesmo. Mas não é uma questão moral. É uma questão absolutamente médica, biológica e filosófica. Ah, mas essa é uma sociedade que não permite maconha, mas libera fantaúva. Sim. Sim. Tem drogas lícitas e drogas ilícitas. Bem, você vai fazer escolhas. Não é uma escolha moral, é uma escolha estratégica. O que é estratégia? Palavra grega, militar, strato agos, mirar no final da guerra e não no desenrolar dela apenas. Para isso, o estratego grego deslocava os arqueiros, a cavalaria ou a infantaria para os pontos, elaborava um roteiro de fuga e pensava em que momento atacar ou retroceder. O que é estratégia? Avançar ou retroceder de acordo com o seu objetivo final. O que é a pessoa não estratégica? Ela vive naquele momento. Ela vive naquele momento. Antecipem-se. Pense, em que prazo eu vou ter que fazer o meu curso? Quantas disciplinas por semestre? Quantas horas por dia eu consigo estudar? Quantas horas por dia eu vou ter que dormir, que é fundamental. Aproveitar o tempo, frase do pensador e literato romano Horácio, que vocês conhecem, carpe diem. Aproveitar o dia não é torná-lo mais prazeroso, é torná-lo eficaz. Então, quando eu digo carpe diem, eu estou significando, além de Horácio, que significa, quando forem dormir, durmam. Não levem para a cama coisas, levem só o corpo. Durmam. Quando forem comer, comam. Quando forem namorar, namorem. Quando forem estudar, estudem. O drama de hoje é a falta de foco, que é anti-estratégica. Então, aproveitar o tempo é fazer o que você tem que fazer. Durmam. Vários orientandos meus, sabendo que eu acordo sempre, todos os dias, sábado e domingo às 4 da manhã, e que vou à academia às 4h30, e que já estou traduzindo latim às 5h40 da manhã, vários orientandos, eu vou fazer o mesmo, viram zumbis. Ficam se arrastando pelo fish como Walking Dead, porque depende da sua capacidade física, depende do seu biorritmo, seu ciclo circadiano, depende de uma série de fatores. Não adianta acordar às 4 e viver em estado de zumbilência o resto do dia. E você vai ter que se intoxicar de café. Então, durmam e aprendam a quantidade de horas. Mais jovens precisam de mais sono do que pessoas na minha faixa. Em média, 8 horas. Começou a dormir 12, 14, é um problema. É um problema. Isso é aceitável em ursos polares, bastante difícil para seres humanos. Pode ser um indicativo de depressão. Não confundam na vida acadêmica tristeza causada por um fato e passageira e uma coisa importante da vida com depressão. Fiquem atentos aos sintomas de vocês e dos outros. Nós temos nas universidades e no ensino médio uma epidemia de suicídios, de pessoas que não sabem distinguir tristeza de depressão. Depressão é doença, depressão não é frescura. Vamos perder o preconceito com doenças psíquicas. As pessoas entendem coronavírus e não entendem depressão. O depressivo não está lá porque ele é vagabundo. Ele não consegue sair do quarto. É mais forte do que ele. Então entendam isso. Fui mal numa prova. Levei um chute da namorada. Meu pai disse que eu sou um vagabundo. Se eu estiver alegre, eu sou um psicopata. Eu tenho que estar triste. A tristeza é normal e é a moldura trágica que torna a alegria possível. Sem a tristeza, a vida seria insuportável. São essas sístoles e diástoles. Se você não sabe o que é isso em biologia, não sei como chegou aqui. São essas sístoles e diástoles que provocam a existência.
São essas características que tornam a vida agradável. Eu hoje sou feliz porque eu já fui infeliz. Eu sei que eu tenho saúde porque já estive doente. Eu amo as pessoas intensamente da minha família porque eu já perdi pessoas da minha família. E no momento que você adquire o luto, você redobra o amor por aqueles que ainda estão. É um exercício de aprendizado. Querer a felicidade constante em uma linha reta é não querer o humano, é não querer aquilo que nos caracteriza. Os estoicos, filósofos, em geral helenísticos, filósofos greco-romanos do helenismo, do período do Império Romano, falavam que eu tenho que aprender uma certa indiferença diante das dificuldades. Um deles, Epicteto, dizia o seguinte: falaram mal de você, você está triste? Disseram algo que você não gostou, você está triste? Alegre-se, porque essa pessoa só sabe isso. Imagina se soubesse tudo. Ela só sabe isso, que bom. Ah, eu vi você traindo sua mulher. Ainda bem que ela só sabe dessa traição. Porque se ela soubesse mais, ela falaria. Ela falaria. Então, os outros não podem ser seu guia. Ainda que você seja, Aristóteles diz, um zoon politikon, um animal político. Mas os outros não podem ser sua referência. Porque se sua turma amá-lo e amá-la, ou se sua turma odiá-lo ou odiá-la, a sua carreira continua a mesma. Eu era o mais popular da escola. Isso não vai facilitar seu domínio de resistência de materiais em engenharia. Ninguém conversava comigo, talvez tenha facilitado seu estudo. Você não foi a muitas festas, você era meio nerdzinho, e usando a frase de um pensador do empreendedorismo, Steve Jobs, respeite os nerds da sala, porque você vai trabalhar para um. Então, respeite. Você não trabalhará para o maconheiro da sala. Você trabalhará para o CDF. Você trabalhará para todo aquele que tiver essa convicção de Wolverine. Garra. Garra de adamantium. São esses que sobreviverão. E aquilo que hoje está na moda em RH, que é a palavra resiliência. Não é amanhã estudar, mas a resiliência das santas mães que geraram vocês. E apesar disso, amo a vocês e a todos nós, que é a resiliência de mandar escovar os dentes. 4 vezes por dia, 15 anos. Se mãe fosse professor como eu, mãe diria no conselho de classe: eu tentei tudo, mas não colaborou, não posso fazer nada. Se mãe tivesse feito licenciatura, pedagogia, seríamos banguelas todos. Mas mãe pratica o que se chama modernamente pedagogia do amor, que não desiste nunca. E insiste, já escovou, já faz bafinho para eu ver. Mas de novo, escova melhor. Dente é tridimensional, lição que as mães vão repassando. Não? Dente é tridimensional. Tem uma parte de trás, inclusive. E sua mãe disse, e você continuou lá como dragão de Game of Thrones, com aquele bafo medonho. Até que você namora pela primeira vez aos 14, 15, estou conservador. Hoje amanheci conservador. Você, aos 14, arruma o primeiro namorado, e ela diz que você tem mau hálito e você adquire o transtorno obsessivo compulsivo de escovar furiosamente. Sangra a gengiva. Parece escorbuto, ausência de vitamina C, para quem não estudou. Bem, o que sua mãe tentou em 15 anos e não conseguiu? Uma baranguinha, uma quenga, disse uma vez, e você adquiriu o aprendizado. Mas lembrem-se, vou usar um vocativo, alunos, lembrem-se, você tem dente por causa da mãe, não por causa da primeira namorada ou do primeiro namorado. Isso se chama resiliência.